Meus caros irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Os versículos são do 23 em diante. Hebreus 11, 23 em diante. É uma história bonita, uma história real. E é uma história que nos leva a pensar. Nós estamos trabalhando com fé no capítulo 11 de Hebreus. E eu gostaria de pedir que as crianças, ao fazerem o desenho, a ilustração, fizessem o seguinte: que pudessem ilustrar a passagem de Moisés com o povo a seco pelo mar. Então, de um lado um deserto, um mar no meio, mas com uma passagem para que o povo pudesse chegar ao outro lado. Precisava de muita fé para atravessar aquele mar, não é verdade? Pense na fé que precisava, que foi necessário para atravessar aquele mar. Imagine olhar para o mar e falar, e ouvir de Deus: marchem. Marchem, precisa a fé para entrar em um mar, marchar e esperar que o mar se abra. Então, com isso, crianças, o pastor quer pedir que vocês pensem: será que eu tenho essa fé? Será que Deus já me deu essa fé para crer que eu posso prosseguir? Será que o Senhor Deus já deu essa fé, a fé que pode levar adiante? Martin Luther King tinha uma frase bem legal, crianças. Ele dizia assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Não é necessário que você veja toda a escada, dê o primeiro passo. Certamente quando o povo chegou diante do mar, crianças, eles não viram o outro lado do mar. Eles tiveram de dar o primeiro passo. Agora, já para os adultos, pensemos nisso, lendo este texto. Eu vou contar para vocês, logo depois de ler o texto, uma história real que eu vivi e, de alguma maneira, eu gostaria que você refletisse sobre como este pai pensou na salvação do seu filho até depois da sua morte. Pela fé, diz o versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Eu chegava uma tarde, lá na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Porto Alegre, onde fui pastor entre 2010 e 2012, 2010, 2011 e 2012, e havia um carro estacionado bem em frente à igreja, carro preto. Eu também tinha um carro preto, estacionei atrás e saí. Quando abri o portão, eu vi que ele também saiu. E ele perguntou: o senhor é o pastor da igreja? Eu falei: sou, me chamo Sérgio. Como é o seu nome? Aí ele me disse o seu nome. E aí ele disse: posso conversar com o senhor um instante? Claro, com prazer. Entrou comigo, nós tínhamos 2 andares, ficamos na parte de baixo. Perguntei se ele queria tomar um café, um chimarrão, alguma coisa. Ele não quis nada, água, não quis nada. Estava um tanto quanto apreensivo. Eu notava um tanto quanto ansioso, suava. E eu disse: como posso te ajudar?
ele não conseguia falar muito, estava muito tocado por uma situação, e ele tirou um papel do bolso, como uma metade de folha de um papel, assim, e me deu. E aí eu li, estava escrito assim: meu filho, a voz do Evangelho continua a ecoar, creia. Se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. Meu filho, a voz do Evangelho continua a ecoar, creia. Se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. Eu não sabia da história. Então eu disse: conte-me, o que você quer dizer com isso? E aí ele me contou a sua história. Eu já contei essa história aqui há 2 anos atrás, talvez alguns vão se lembrar. Ele disse para mim: eu faço parte de uma família de cristãos. Meu pai era um homem muito crente. E o meu pai pedia que nós orássemos à mesa sempre. Cada dia um. Em determinado dia, eu talvez com uns 12 anos, 13 anos, eu disse: pai, eu não quero mais orar. Eu não tenho essa fé, eu não creio nisso. Eu não creio assim como o Senhor. E aí o meu pai disse: então, filho, nesse dia não haverá oração na nossa casa. Durante todos os dias, todos oram. Um dia eu oro, um dia sua mãe ora, um dia seu irmão, um dia outro seu irmão, um dia outro seu irmão. Quando chegar em você, nós não vamos orar então. Ele falou: e eu passei toda a minha adolescência assim, pastor. Até o dia em que eu saí de casa, me casei, e então recebi a notícia que o meu pai estava com uma doença muito forte, uma doença terminal, câncer mesmo. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu o visitei, eu o levei aos melhores hospitais. Ele já estava muito bem financeiramente a essa altura. E então, o pai dele, um pouquinho antes de falecer, disse: filho, o pai quer lhe dar um terno, venha buscar. E então ele foi, buscou, se alegrou, mas nunca levou a fazer a barra da calça do terno. Deixou o terno lá, como quem diz: vou guardar isso aqui porque é um presente do meu pai. Seu pai veio a falecer. Passou algum tempo. Neste tempo, talvez uns 2 meses do falecimento do pai. E ele foi ver o terno. Abriu o terno, olhou, viu que a bainha da calça ainda não havia sido feita, chorou de saudade do seu pai, e então, ao mexer no terno, percebeu que havia uma folha de papel, alguma coisa que fez barulho. Era o bilhete do pai. Então, quando ele leu aquilo, algo doeu no seu coração. Amava muito o seu pai, mas certamente seu pai amava mais a ele do que ele ao seu pai, certamente. E então o pai deixou esse bilhete no terno. A voz do Evangelho continua a ecoar. Creia. Se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda. A essa altura ele não conseguia mais falar. E eu quase não conseguia ouvi-lo, porque foi um instante de uma dor compartilhada assim. E ele disse: me ajuda. Me ajuda. Você já pensou em amar seu filho ou sua filha assim? Você já pensou em não largar o seu filho ou sua filha assim? Você já pensou em amá-lo para que você permanecesse na esperança de reencontrá-lo na eternidade? Você já pensou em amar um amigo ou uma amiga assim? Você já pensou em amar o seu cônjuge assim? Eu senti não ter conhecido o pai desse meu amigo, mas eu conheci a sua fé, uma fé tocante. O pai não ouviu o filho orar durante a vida, mas certamente um dia o receberá, encontrará com ele lá no céu, certamente, querendo Deus. Aqui nós temos o começo de uma história assim. Amrão e Joquebede tem Moisés. E eles estão vivendo um tempo em que o faraó, ou o rei do Egito,
está vendo o povo, os filhos de Jacó, crescerem muito. E então o rei do Egito, o faraó do Egito, o imperador, o líder do Egito, não está nada contente com aquela nação dos filhos de Jacó que crescem tanto. Então algumas ordens foram dadas, dentre elas, matar os filhos. Este menino foi condenado à morte antes de nascer, assim como Jesus. Quando Herodes manda matar todos os menores de certa idade, Jesus é condenado ali, mas José e Maria o levam para um outro lugar. Da mesma forma, Moisés teve a decretação da sua morte, mas os seus pais o amaram. Esconderam-no, diz a passagem, por 3 meses. Mas isso não está no texto, é Flávio Joséfo que conta. Os egípcios levavam crianças deles nas casas dos judeus, para que quando as crianças dos egípcios chorassem ou falassem alto, isso fizesse com que os filhos escondidos dos israelitas aparecessem, chorassem também. E então eles tomavam as crianças e matavam. No entanto, estes pais, apesar do decreto do rei, o texto diz que eles não ficam amedrontados, eles pensam em salvar o filho. Eles olham para o filho, isso está aqui em Hebreus 11, e também está em Atos capítulo 7, versículo 20, que o filho era muito lindo. E na beleza desse filho, na formosura desse filho, os pais pensaram, Deus tem um plano para a vida dele. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Não tiveram o medo da morte e agiram. E então, você deve conhecer essa história. Eles colocam o filho numa pequena barca, um cesto de betume, no Nilo. E então, conforme aquele cesto vai ao longe, vai ao encontro da filha de Faraó, que o vê, vê a barquinha, vê o menino ali, toma para criar, e é por isso que ele cresce na casa real. É uma história de salvação interessantíssima, projetada pelos pais. Por isso eu começo essa meditação falando diretamente aos pais. Queridos pais, vocês já pensaram em não desistir dos seus filhos? Vocês já pensaram na possibilidade de vez em quando, sentar com eles à mesa ou em algum lugar, isolados talvez, sem que vocês os exponham a situações adversas, mas falar olhando nos olhos deles: filho, filha, você crê? Você tem essa fé? Você já recebeu essa fé? E eu diria, pais, não esperem eles ficarem adultos para isso. Os nossos filhos precisam crer em Jesus logo. Nós não temos o direito de manter nossos filhos adultos infantilizados na fé. Não é um direito dos pais, é uma obrigação dos pais testemunharem da fé e conversarem com seus filhos. Não há pregação mais poderosa do que a pregação de um pai ou de uma mãe. É bem verdade que não são só as palavras. Os atos validam as nossas palavras. De nada importa falarmos, se o que falarmos não for efetivado, comprovado por fé. Falava Jonathan Edwards em 1750. Então não é só falar, mas vejam o poder, a eloquência de um pai quando ama o seu filho ou sua filha. Estes amaram assim. Nós amamos os nossos filhos, meus irmãos. Nós demonstramos se amamos os nossos filhos pelo quanto nos importamos com o estado final deles. Olhando para o texto, nós temos a sequência da vida de Moisés e nós vamos ver coisas aqui interessantíssimas. Se a primeira coisa que o texto parece nos mostrar é que uma herança de fé é passada de pais para filhos pelo testemunho, pela certeza, pela esperança, pelas ações, nós vemos do versículo 24 ao versículo 24 a 26, quando Moisés é adulto,
ele age assim com o seu povo. A lealdade destes pais agora são expressas ou são vividas por Moisés quando ele vai passar por essa situação que você vai ver. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Toda essa passagem aqui de Hebreus capítulo 11 encontra base em Êxodo. Eu gostaria de explicar esse texto hoje, relacionando esse texto a Êxodo. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em Êxodo 2, mas deixa o dedinho aqui em Hebreus 11, tá? Nós estamos estudando esse texto. Eu gostaria que você visse como é viver pela fé, como Moisés viveu pela fé. Então, em Êxodo capítulo 2, nós temos uma situação aqui envolvendo os versículos 24 a 26. Veja Êxodo 2, 11 a 14. Êxodo 2, 11 a 14. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, ou seja, a lealdade dele ao seu povo aparece aqui nessa forma, irmãos, e viu os seus labores penosos, ou seja, viu o seu povo sendo escravizado. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de uma e de outra parte, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Esse fato vai relacionar Moisés ainda mais ao seu povo. Eu sei que é uma narrativa estranha, mas a partir dessa narrativa, nós vemos Moisés indo embora daquilo que é considerado, o Egito é considerado um local de escravização, um local de pena ao povo de Deus. O Senhor Deus se posiciona duramente contra o Egito por causa disso, e Deus usa essa situação para que o libertador comece a aparecer. Moisés expressa essa lealdade dessa maneira, e isso está ainda mais explícito em Atos 7, dos versículos 23 a 29. Mas aí nós temos o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aqui nós, por conta de 2 palavras, nós já temos uma ideia de como era a fé de Moisés, que vinha dos pais. Era uma fé corajosa. Porque o texto diz que os pais não temeram o decreto do rei, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, e agora Moisés também não fica amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que fé não necessita de provas. A fé não é o resultado de alguma coisa que os nossos olhos veem e dizem, é isso. A fé é o ato de contemplar aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Santo Agostinho dizia: ter fé é acreditar naquilo que você não vê. Quer dizer, você sabe que você não vê, você sabe que você não vai ver, mas você crê. A recompensa, dizia Agostinho, por essa fé, é ver aquilo que você acredita. Vou repetir, porque é uma frase profunda. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é um dia ver aquilo em que você acredita. Você não viu ainda Apocalipse 5 e todos dizendo a uma só voz: digno é o Cordeiro, porque foi morto. Você não viu ainda a voz dos céus dizendo: ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro.
Você não viu isso acontecer ainda. Você não viu ainda o trono estabelecido e aquela glória que circunda o trono. E então multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor de receber a honra, a glória e o louvor. Você não viu isso ainda, mas você crê nisso. E a recompensa é um dia você ver. Percebe onde está o nosso tesouro? Percebe onde o nosso coração está ancorado? Percebe como a fé é a âncora da alma? Percebe como, se você crê, um dia você verá? Era isso. Neste momento, pela fé, ele abandona o Egito, não por medo necessariamente, mas permanecendo firme como quem vê o que é invisível. O que era o invisível, meus irmãos? Moisés está olhando para o povo maltratado ali. Moisés está olhando para uma situação de desonra, de indignidade ali. Moisés está olhando para uma injustiça ali. E então só há uma coisa a fazer. Ele vai para a terra de Midian, ele foge daquele ambiente que naquele momento ele não pode mover nada. E então, meus irmãos, o Senhor o encontra. O Senhor o encontra em um momento em que ele está pastoreando, e então uma voz o alcança para dizer: filho, primeiro a gente precisa tratar da sua santidade. Seus pés não estão limpos para pisar neste lugar. Santifica-te, lava-te, tira as sandálias dos teus pés. O lugar em que você está é santo. O Moisés, que em determinado momento não quer ser chamado de filho de Faraó, não quer ser alinhado ou não quer viver as benesses de uma corte, de repente, de um cipreste que não se consome, ele ouve uma promessa: tira o meu povo do Egito. Aquele povo que você viu maltratado, aquele povo que você viu subjugado, aquele povo que doeu em você, tira o meu povo do Egito. Leva o meu povo para que o meu povo me preste culto. E então nós temos uma firmeza de fé aqui em Moisés, sustentada pelo invisível. Que fé é essa? Que contempla o que os olhos não veem. Esta fé, meus irmãos, vai levar Moisés de volta ao Egito. Conversa dura, conversa difícil. Fui mandado por Eu Sou para libertar o povo. Quem é Eu Sou? Pergunta Faraó. Eu sou o Deus dos céus e da terra, Yahvé. E depois de toda a trajetória, depois de todo o trâmite, depois de toda a conversa, você conhece o final dessa história. Ele sai com o povo, depois das 10 pragas. Depois das 10 pragas ele sai com o povo. Mas veja o versículo 28. Isso acontece enquanto ele está ali, é a 10ª praga. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E aqui eu volto a pensar no pai que um dia se preocupou com a fé do seu filho, até mesmo depois da sua morte. Meu filho, a voz do evangelho ainda ecoa. Creia, filho, creia. E se não puder crer, peça ajuda. Aqui nós temos a celebração da Páscoa e o derramamento do sangue, meus irmãos. O derramamento do sangue, ele vem desde o período da criação, quando o homem pecou e quando Deus corrigiu uma situação com o homem, matando um animalzinho e cobrindo o homem depois do pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A história nos mostra que um dia Deus falou: matem um animal e celebrem com festa, mas enquanto estiverem celebrando com festa, tomem do sangue deste animal e coloquem no umbral da casa. Ele não vê ainda, ele não sabe o que vai acontecer,
mas ele sabe na palavra de Deus que esta é a única forma de livrar os filhos de Israel. E então nós vemos um homem preocupado com o filho, com os filhos. E de novo eu volto à pergunta inicial: meu irmão, minha irmã, o seu amor aos seus filhos inclui a perseverança de orar uma vida inteira por eles, de sofrer uma vida inteira por eles, quando vocês virem neles fé duvidosa, quando vocês virem neles decisões equivocadas, quando vocês virem neles a dificuldade de crer, de olhar para o invisível, nós permaneceremos firmes como quem vê o invisível, como um dia Moisés permaneceu. Moisés não é um homem perfeito. Eu falava isso aos seminaristas, dizendo a eles nessa semana que eu estava preparando essa mensagem, dizendo que um dos maiores perigos de pregar um sermão biográfico é fazer da pessoa um cristal em que parece que ele é a santidade pura. Ele não é. Moisés é um homem falho, Moisés é um homem que reage de forma não muito positiva ao seu chamado para libertar o povo. Moisés é um homem que, quando ele está dirigindo, conduzindo o povo umas 2 ou 3 vezes, ele chega a pedir a própria morte. Ele chega a dizer: esse povo nem é meu, esse povo é teu, Senhor. Este povo não dá para conduzir, esse povo é povo de dura cerviz. Senhor, é melhor o Senhor me matar do que me dar a função de pastorear esse povo. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor me ama? E muitas vezes, na forma de Moisés reagir a Deus, Deus não gostou nada da forma de Moisés reagir. Que o diga no momento da rocha de Refidim, em que ele bate com o seu cajado na rocha. Deus disse que não era para bater, ele bate. Moisés é um homem que certamente, muitas vezes, poderia ter sido consumido ali. Mas ele também é aquele homem que diz, ainda no Êxodo: Senhor, o Senhor quer que eu leve esse povo para frente? Então, Senhor, o Senhor tem que ir comigo, porque se o Senhor não for, eu não tenho como prosseguir. Se a sua glória não for conosco, é melhor a gente não sair. Como é que eu vou conduzir este povo? Então em Êxodo 33 está escrito: eu vou, Moisés, a minha glória irá contigo, o meu anjo estará no meio de vocês. Isso é Moisés, um homem como nós, um homem que Deus capacitou para coisas grandes. Eu fico imaginando a dificuldade de Josué em substituir Moisés. O homem que com o seu cajado jogava o chão, se tornava uma serpente, tocava no mar e tudo virava sangue. E então o Senhor Deus deu tantos poderes para que Moisés representasse a glória de Deus, poderes que Josué não tinha nenhum. Eu fico imaginando o que era esse desafio. Esse era Moisés, ao mesmo tempo um homem que, quando ao final perguntou: Senhor, deixa eu passar a montanha, deixa eu pisar na terra, Deus disse: não, porque a sua missão foi concluída, Moisés. Agora é hora de outro levar esse povo adiante. Isso é Moisés. Mas a palavra de Deus mostra que a sua fé, a sua maneira de crer na palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito: você vai tirar o meu povo do Egito, isso era a certeza que ele tinha. Por isso ele celebrou a Páscoa, como quem está diante do invisível. Por isso os filhos viram, por isso os umbrais foram inundados do sangue dos animais. E por isso os filhos não foram mortos. E então vem o versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Meus irmãos, essa é uma passagem que só para entendê-la a gente já precisa de fé. Os liberais tentam dizer que esse foi o momento. Bom, nós temos muitas formas de tentar justificar que não foi muro que foi levantado, mas que eles talvez tivessem atravessado em um período de seca, ou de baixas chuvas, ou em algum momento em que era possível caminhar numa parte mais rasa do mar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz
que quando eles pisaram neste lugar, 2 paredões se levantaram. É isso que vocês estão desenhando, crianças. O povo de Deus sendo atravessado por um poder que não é dele, por uma esperança que lhe foi posta, por alguma coisa que estava depois do mar, que lhes era impossível de ver. Eles só precisavam marchar. Como disse Luther King, dá o primeiro passo na escada, mesmo sem saber o final dela. Como disse Agostinho, quem crer, quem tem fé, crê naquilo que não vê, e a recompensa é ver aquilo em que acredita. E então eles colocaram o pé no mar, e os paredões garantiram a passagem em segurança. Depois no Novo Testamento será dito que todos foram batizados em Moisés. O Novo Testamento nos mostrará que aquilo é a passagem para a vida, que aquilo foi a liberdade da escravidão, dos ídolos, que aquilo foi a liberdade para adorar. Crianças, enquanto vocês desenham, o Senhor Deus pode estar mostrando no coraçãozinho de vocês que Jesus Cristo é o caminho. Imaginem vocês atravessar um mar como que por cima de uma cruz colocada. Imaginem vocês atravessarem a vida que vocês hoje têm e que essa vida, a bios, a vida, só vai até a morte, mas vocês conseguirem ultrapassar a barreira da vida, a barreira do pecado, crianças. Imaginem vocês contemplarem o que existe depois. Hoje vocês amam os seus pais, hoje vocês amam ficar com eles, ouvir a voz deles, eu sei que sim. Vocês amam eles trazerem brinquedos para vocês, vocês amam eles brincarem com vocês, mas um dia vocês romperão essa barreira da morte, porque o Senhor Jesus Cristo lhes garante em segurança este outro lugar. Entendam, crianças, eu vejo aqui crianças de 8, de 9, de 10 e até mesmo crianças pequenas, vocês precisam crer nisso, vocês precisam crer que existe isso. Agora eu volto para os adultos, nem sempre é fácil crer assim, não é? É por isso que nós precisamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos olhar, contemplar, coisas que a gente ainda não consegue olhar com clareza. Charles Spurgeon dizia: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu, e olha pelas janelas que a esperança abriu. Quem foi o caminho? Quem é o caminho? Que amor é esse que trouxe uma escada para que nós colocássemos o pé nela e subíssemos? Que escada é a escada que Jacó viu um dia lá no Vale do Jaboque, meus irmãos? A conexão do mundo visível para um mundo invisível. Que caminho é esse que chegou até nós? É isso que Charles Spurgeon diz: a fé, ela sobe por essas escadas. Foi o amor de Deus que construiu esse caminho. E então esta fé olha pelas janelas que a esperança abriu. Eu preciso perguntar a você, como está essa caminhada na escada? Você que sabe que já passou, você saiu do aspecto da escravidão, da vida da escravidão, você já foi transportado do reino do Filho do seu amor. O seu pecado original não lhe levará mais ao inferno. Você está livre disso e você não consegue fazer o caminho de volta ao inferno. Você foi salvo pelo poder de Jesus. Agora me diga, se você foi salvo pelo poder de Jesus, se Ele lhe deu fé para crer, se você crê em Deus, se você crê unicamente no Senhor Jesus Cristo, como está essa caminhada de fé? Hoje pela manhã o reverendo Gilberto Barbosa perguntou umas 3 vezes. O Senhor pode estar perguntando: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? E eu acrescento, avanço um pouquinho mais e pergunto: o que é que você está fazendo com a fé que Deus te deu? O que é que você está fazendo com a fé que Deus te deu? Deus te deu uma fé para contemplar o que os teus olhos não veem,
Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. O que eu e você estamos fazendo com a fé que recebemos? A fé é um dom de Deus, ela não foi criada por nós. Nenhum de nós pode dizer, hoje eu não tenho fé, mas amanhã eu terei. Nenhum de nós pode olhar para o outro e falar, você não tem fé, mas eu tenho fé, porque eu consigo ter fé. A fé não vem do poder do homem. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, o agir do Espírito Santo no nosso coração. A fé vem porque o Senhor nos dá. A fé é um dom dele, para que nós não nos gloriemos achando que ela é uma obra nossa. Ela é um dom dele, mas quando a gente recebe essa fé, muda-se tudo. E então aqueles olhos que contemplavam só até o que o olho pode alcançar, é descortinado diante desses olhos a majestade da glória de Deus. E então, como um dia Isaías estava lá naquele templo, e ele diz, meu Deus, encheu-se de fumaça este lugar, o Senhor está aqui, e eu vejo, eu contemplo a grandiosidade do Senhor, e eu sou um homem pecador, ai de mim, os meus lábios não falam coisas boas, e os meus pensamentos também não pensam coisas boas. Determinado momento Deus disse, Jeremias, você tem uma missão para fazer. E ele falou, meu Deus, eu não posso fazer essa missão, porque eu sou uma criança ainda, eu sou como uma criança, Senhor. E então Deus disse, não fales que você é uma criança, eu te tomo pela tua mão, eu te ajudo. Um dia Josué viu uma missão grande pela frente, conduzir o povo para Canaã, a terra prometida, a terra que um dia ele já havia visto. E ele voltou para dizer para Moisés, com Caleb e com os outros 10 espias, é verdade o que o Senhor disse, a terra existe, e o Senhor nos deu essa terra, vamos lá? Agora é ele que tem que conduzir. Talvez ele pensasse, enquanto falasse para Moisés, Moisés, você nos levará. Moisés, se as coisas ficarem ruins, a gente confia em você, Moisés. Você já nos tirou do Egito, vamos Moisés, vamos. Eu estou aqui, Caleb, é ou não é? Que lá é um local grande e magnífico mesmo. E Caleb dizia, é sim. Então Moisés, vamos lá, vamos para frente, vamos. Talvez esperançoso do poder de Moisés, guia-nos e entraremos na terra prometida. Agora não tem mais Moisés, agora a palavra é, eu te tomo pela tua mão direita, ser forte e corajoso, não te apartes deste livro, apenas medita nele, ser forte e corajoso. É diferente quando você tem esperança, porque você tem um poder do seu lado, agora não tem mais aquele poder. Agora é crer no Senhor, ou dizer, Senhor, não vai dar. É isso que nós vemos, a demonstração destes homens sempre são diante do que é invisível. A fé mais robusta nunca será provada. Ninguém pode demonstrar ou comprovar. A fé mais robusta é vivida. E muitas vezes a fé mais robusta, ela nem aparece em palavras. É o que alguém disse certa vez, benditas sejam todas as palavras ditas em silêncio, porque não há força maior que a fé, nem voz mais alta que a oração. Muitas vezes, a única condição que a gente tem de ter a fé em Jesus Cristo, é assumindo que nós não a temos. Senhor, eu falo de fé, Senhor, as pessoas acham que eu sou crente, Senhor Deus, as pessoas acham que eu oro todos os dias, Senhor, as pessoas acham que eu leio a palavra todos os dias, Senhor, as pessoas pensam que eu dou testemunho para os meus amigos, Senhor, as pessoas que me conhecem acham que eu não minto, que eu não falo palavrão, que eu não sou viciado em coisas que desagradam a Ti. Senhor, tudo isso as pessoas pensam de mim. Mas eu não sou nada disso, Senhor. Eu sou um pecador. Eu sou tão pecador que eu sei da verdade, mas não faço. Eu sou tão pecador que eu deixo as pessoas pensando que eu sou santo. E eu não oro, e eu não leio, e eu não testemunho, e eu não choro pelos meus pecados. E esse sou eu, Senhor. Talvez seja esse o momento
da fé brotar. Que é quando a pessoa olha para a grandiosidade, para a magnificência de Deus, para a perfeição de Deus, para a misericórdia de Deus, para aquela guilhotina que está sobre a nossa cabeça, mas que nunca cairá, porque o anjo do Senhor permitiu que ela caísse sobre ele, na cruz. Porque o Filho de Deus disse: eu vou pagar a conta, eu sou alguém que teve toda a conta paga, eu sou alguém que não preciso fazer absolutamente mais nada para ir ao céu, tudo foi feito por mim, tudo o que precisava para que eu pudesse herdar a herança eterna foi feito, tudo foi dado, tudo foi entregue, o Cordeiro foi morto. Um dia nós o contemplaremos lá, e está escrito em Apocalipse que nós veremos alguém como o Cordeiro que foi morto. Tudo nos foi dado para que nós sejamos nessa terra homens e mulheres de Deus, vivermos para a glória dEle. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso pensar, todo o nosso falar, um testemunho vivo para a glória dEle. Nós somos aqueles outdoors abertos na existência, nós somos como que megafones dizendo: só Jesus Cristo salva. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas nós estamos no nosso pecado, nós estamos nos nossos vícios, nós estamos amarrados, a Bíblia está ali, o nosso olho não vai para ela. Os perdidos que nós dizemos que amamos estão todos do nosso lado, nós olhamos e pensamos: acho o seu caminho, eu já achei o meu. Nós temos toda a condição de entregar cada dia para o Senhor, como dizendo: Senhor, muito obrigado por viver este privilégio. Senhor, seja glorificado na minha vida, na minha casa, nos detalhes, em tudo que eu puder fazer. Mas dá 8, 9, 10, 11 da noite, e nós não fechamos os nossos olhos para dizer: Senhor, quero falar contigo um pouco. Senhor, quero glorificar o teu nome. Dia após dia, os únicos filhos de Deus por Jesus Cristo, com os únicos que têm a condição de apontar um destino eterno para a humanidade, eles viveram atrás dos seus sonhos, eles viveram atrás das suas metas, eles alcançaram as suas metas, eles se alegram nas suas vitórias, mas o Senhor continuará lá, dentro daquela Bíblia. Pela fé, quando eles atravessam o mar vermelho como por terra seca, eles vão ao culto, eles são chamados para o culto, e eles têm o grande privilégio agora de conversar com Deus. Moisés o fará, conduzirá até a sua morte, depois Josué levará o povo, então eles entrarão na terra prometida, eles terão um templo. Esse templo será o local de toda a adoração das 12 tribos. Passará um longo tempo, até o dia em que João Batista começa a dizer: o Cordeiro virá, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de quem eu não sou digno de desatar nem uma sandália, virá. E ele veio. Ele também foi ocultado por seus pais, ele também foi leal ao seu povo, ele também viveu na firmeza do testemunho, ele também foi o defensor, e ele continua sendo o condutor. Por isso Moisés é um tipo de Cristo. Moisés foi até os limites de um homem, Jesus avança os limites de um homem e opera com a divindade no nosso meio. Eu preciso lhe perguntar uma última vez: o que eu e você estamos fazendo com a fé que nós recebemos? Onde está depositada a nossa fé? A nossa fé está depositada no único que nos conduz? A nossa fé está depositada naquele que foi leal a nós, que nos fez seus irmãos e que nos conduziu para a eternidade, que nos prometeu a eternidade? A nossa fé está só nele, porque essa é a fé que salva, essa é a única fé que salva. E a minha oração é que você exercite, que nós exercitemos essa fé, que nós nos humilhemos na presença do Senhor, que nós em verdade rompamos aquela barreira do status quo, em que parece
uma coisa, que se parece que nós somos uma coisa, e adentremos para um estado de plenitude, um estado que diz: Senhor, este sou eu, este é o pecador que se apresenta mais uma vez. Senhor, eu preciso de Ti, como nós cantamos hoje pela manhã. Se eu e você entendermos o quanto nós necessitamos do Senhor, certamente nós exercitaremos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala dele. A Bíblia nos fala da condução que Ele está exercitando por nós. Mas tudo aquilo que faz parte das nossas decisões, nós precisamos tomar. Eu concluo dizendo o seguinte: Moisés exercitou uma fé muito corajosa, os seus pais e ele. E Moisés fez escolhas adequadas, porque essa é a demonstração mais clara da fé, as escolhas adequadas. Que o Senhor nos ajude, que nossas escolhas sejam sempre as escolhas que nos apontam a segurança em Jesus Cristo. Que as decisões que tomarmos sejam sempre colocadas diante do Senhor. Senhor, é isso que eu tenho de pensar? É isso que eu tenho de fazer? Que os nossos dias não sejam contra nós. Eu tenho falado muito isso. Todos os dias que o Senhor nos dá são bênçãos, é privilégio para nós. Mas a cada dia que o Senhor nos deu, se ele for um dia sem oração, se ele for um dia sem leitura da palavra, se ele for um dia sem o discipulado, se ele for um dia sem arrependimento de pecados, é um dia a mais contra nós. E então é só na prática que a gente consegue avaliar se a nossa fé é crescente ou declinante. Que o Senhor nos abençoe com uma fé viva, sólida, forte. Pais, eu lhes peço, em nome de Jesus, tenham coragem para conversar com os filhos de vocês. Não deixem seus filhos se perderem, para um dia dizerem a eles: você não viu que seu pai era crente? Filhos, crianças que estão escrevendo agora, pensem seriamente na vida de vocês. Eu finalizo contando a história de Jonathan Edwards. Em um momento ele tem o seu filho que viaja e vai para um acampamento. E então, ele tem 7 anos, o Jonathan Edwards Jr., 7 anos ele tem. E então, ele vê o amiguinho do filho dele morrer com 7 anos de idade. E ele fica tão tocado com aquilo, porque ele diz: poderia ser o meu filho. Eles estavam brincando juntos na semana passada. Poderia ser o meu filho. E então ele escreve uma carta ao seu filho de 7 anos. E ele diz assim, o filho tem 7 anos, e ele diz assim: meu filho, seu pai escreve esta carta, enquanto você está nesse acampamento, e você vai ficar uns 2 ou 3 meses, meu filho, considera a tua fé. 7 anos ele tem. Meu filho, não dê nenhum passo, não termine de ler essa carta, sem orar ao Senhor e pedir que Ele lhe salve. Meu filho, peça que o Senhor lhe salve. Só o Senhor Jesus Cristo pode lhe salvar. Jonathan Edwards Jr. conta depois que com 7 anos ele foi tocado por essa carta do pai. E então ele ora lá nesse acampamento. E então ele volta e diz para o seu pai: pai, eu orei, o Senhor Jesus Cristo me salvou, eu sei, eu não consigo explicar para o Senhor, meu pai, mas eu sou um salvo hoje. E então eles se ajoelham, Jonathan Edwards, sua esposa Sarah, seu filho Jonathan Edwards Jr. e as suas irmãs, eram um número grande de irmãs, e eles choram de alegria pela salvação do irmãozinho de 7 anos de idade. Pai ou mãe, não morra sem ter essa experiência, eu te peço. Não aposte naquilo que está fora da palavra de Deus. Seu filho não é crente porque você é crente. Seu filho é crente porque Jesus Cristo o salva. E eu e você somos agentes dentro das nossas casas para levarmos essa palavra a eles, em palavras e com a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eis uma forma de viver pela fé, mostrada por Moisés, este homem como nós, este homem que a palavra nos mostra, que era um homem manso, mas um homem cheio de dúvidas também, mas um homem que foi salvo por seus pais da morte, mas salvo por ti do pecado. Este homem que conduziu o povo para a liberdade, mostrando um pouco do que seria essa libertação total de Jesus Cristo por nós. E hoje nós somos um povo livre, Senhor.
Eu quero te louvar e te engrandecer, porque cada um que está neste lugar, que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, é livre. Nada pode aprisioná-lo, nada pode detê-lo neste lugar, nada pode levá-lo para longe da tua presença, nada. Tudo o que o Senhor fez por cada um de nós garante definitivamente a nossa presença contigo. Obrigado, Senhor, pela vocação eficaz. Obrigado pela graça irresistível. Nós não pudemos resistir à tua graça, Senhor. Obrigado pela eleição condicionada ao sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado razão para crer. Não somos um povo lunático, não somos um povo que crê naquilo que a tua palavra não fala. Cremos na tua palavra. Muito obrigado por ter nos dado uma fé objetiva. Muito obrigado, Senhor, por aumentar a nossa fé. E eu preciso pedir, aumenta a nossa fé, por favor. Aumenta a fé da tua igreja, aumenta a fé nas famílias, aumenta a esperança em nós, aumenta o amor, o testemunho cristão, aumenta, Senhor. Produz na Igreja Presbiteriana da Lapa uma cultura de santidade, de temor ao pecado. Ajuda-nos, Senhor. Permita que confessemos os nossos pecados a Ti. Permita que encontremos uns nos outros apoio fraternal, comunhão mesmo, de família. Permita-nos, Senhor, não deixa-nos à margem dessas coisas tão magníficas e tão gloriosas, por favor. Senhor, abre o nosso entendimento para ver, como um dia o profeta pediu que o entendimento do seu servo fosse visto diante dos inimigos, e então cavalos de fogo estavam ao redor deles, que é quando o profeta diz maior, ou maiores, muito mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Eu quero te louvar pelo que o Senhor está fazendo. Quero te louvar pelo Senhor nos dar senso de pecado, porque nós somos, Senhor, muito pecadores, não somos poucos pecadores, não pecamos de vez em quando, pecamos sempre, Senhor, contra a Tua santidade, contra a Tua glória, em desobediência, mas perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Dá-nos uma obediência alegre, dá-nos, Senhor, um testemunho de que estamos no caminho certo. Permita que a Tua palavra fale o nosso coração. Ajuda-nos a ler a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e então sejamos como quem vê nas Tuas palavras, Senhor, a alegria, a esperança, a fé, o amor que um dia o Senhor trouxe para cada um de nós. Senhor, não deixa as belezas do mundo, as vantagens do mundo, os tesouros do mundo darem a impressão que este mundo é o melhor lugar. Este mundo vai passar, nós sabemos. Agora ajuda-nos a contemplar o mundo eterno, o tempo eterno. Ajuda-nos a contemplar, Senhor, o sacrifício do Cordeiro. Ajuda-nos a atravessar dessa vida para a eterna vida. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, não deixa nossas crianças ficarem para trás. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.